Motivos para a prática do triatlon. Um estudo do perfil dos atletas do município de Caxias do Sul. Acadêmica Patrícia Formigueri, professor e orientador Christian Roncada. O triatlon é um esporte que teve início com o surgimento da prova Ironman no Havaí. As distâncias da prova são as mesmas desde que surgiu, sendo 3.800 metros de natação, 180 quilômetros de ciclismo e 42,195 quilômetros de corrida. É formado pela junção da natação, ciclismo e corrida, nesta ordem e sem a parada do cronômetro durante as transições. Por ser um esporte de alto rendimento, os atletas necessitam estar sempre muito motivados. A motivação é definida como o ato ou efeito de motivar e de despertar o interesse por algo, e é dividido em duas metas motivacionais: as intrínsecas, que são os objetivos na tarefa ou destreza esportiva, agilidade, competência, superar limites e buscar ser o melhor, e as extrínsecas, que é a aprovação social, satisfazer alguém e a busca por recompensas, como medalhas, troféus e dinheiro. Cada atleta pratica determinado esporte por alguma razão, que pode ser por prazer, por querer competir e ganhar medalhas, manter o corpo em forma, a saúde em dia ou só por hobby. O objetivo deste estudo foi identificar o perfil e os fatores motivacionais dos atletas de triatlon da região de Caxias do Sul. É um estudo de delineamento transversal, descritivo e analítico. Participaram atletas de triatlon de ambos os sexos com idade de 18 a 60 anos. Como critérios de inclusão, selecionamos atletas que já tenham participado de alguma competição e que residam em Caxias. E os de exclusão, não aceitamos questionários preenchidos de forma incompleta e atletas recém-iniciantes no triatlon. O recrutamento dos participantes se deu por meio do envio de anamnese e questionários através de um link via e-mail e redes sociais durante setembro e outubro de 2020. Todos os atletas autorizaram o uso dos dados por meio do termo de consentimento livre e esclarecido. Os questionários aplicados foram a anamnese, o questionário de diagnóstico de asma ISAC e a escala de motivos para a prática esportiva. Na comparação estatística, foi selecionado dois grupos: nível de competição, que é internacional nacional, estadual e regional municipal, e anos de prática do esporte, até 2 anos, de 3 a 4 anos e mais de 5 anos. A finalidade foi identificar se o nível de competição ou tempo de prática do esporte influenciam nos desfechos do estudo. Participaram do estudo 59 atletas de triatlon da região de Caxias, com média de idade de 37,5 anos e a predominância foi do sexo masculino. Não teve diferenças entre a comparação dos grupos por nível de modalidade praticada ou tempo de prática em anos deste esporte. Na tabela 1, nota-se que a maioria dos indivíduos é do sexo masculino, possuem ensino superior e pertencem à classe C e D de renda familiar. Também não foi identificado diferenças quanto à classificação antropométrica ou histórico de saúde dos atletas avaliados, quando comparado com o nível da modalidade praticada ou tempo de prática em anos. Nota-se que grande parte dos atletas são eutróficos e estão com o MC dentro da normalidade. Não são fumantes e raramente ingerem bebidas alcoólicas. Quanto ao histórico de doenças, a mais prevalente é a asma. Na avaliação referente à prática de triatlon, os resultados apresentam diferenças entre o tempo de prática da modalidade e o nível de competição. No entanto, parece não ter relação entre os mesmos grupos com o volume, intensidade ou tipo de modalidade praticada. Grande parte dos atletas pratica o triatlon há bastante tempo, com volume e intensidade de treino bem elevados, predominando a prática individual e o nível de competição estadual e nacional. Por fim, na avaliação da motivação para a prática da modalidade por meio do questionário aplicado, as pontuações dos 8 módulos não possuem diferenças entre a comparação do tempo de prática ou nível de competição. No geral, os atletas demonstraram pontuações bem elevadas em relação à aptidão física, à emoção, à competição e à competência técnica, com médias superiores a 70% da pontuação dos módulos, refletindo no score total, que é a média dos 8 módulos. Nesta amostra,
a idade média dos triatletas foi de 37,5 anos, indo contra os estudos encontrados na literatura, que tiveram uma média de 26 a 33 anos, significando que os atletas de Caxias são mais velhos. A média de estatura dos atletas de Caxias é de 1,74 m. Outros estudos demonstram que atletas de triatlon têm estatura média de 1,79 m, apoiando os resultados deste estudo, não tendo diferença significativa. Ao analisarmos a massa corporal, os atletas desta amostra têm em média 74,5 quilos. Autores encontraram em suas pesquisas que os triatletas possuem um peso corporal médio de 68,5 a 71,9 quilos. Esses dados comprovam que os triatletas de Caxias são ligeiramente mais pesados. Quanto ao histórico de doenças, a asma é a mais prevalente, sendo 15 atletas que tiveram ocorrência de asma controlada nos últimos 12 meses. Desses 15 atletas, 5 possuem asma ativa, porém 4 fazem uso de medicamentos, significando que esses atletas tiveram pelo menos uma crise de asma durante os últimos 12 meses. São números bem expressivos se tratando de um esporte de alto rendimento como o triatlo, que precisa muito da capacidade máxima pulmonar dos atletas. É recomendada a prática de exercício aeróbico, principalmente a natação, como um fator importante para a melhora da função pulmonar de todos os indivíduos e principalmente dos asmáticos. No triatlon, os treinos de natação são bem intensos, mas para os asmáticos deve-se haver cuidados especiais com o volume, intensidade e a utilização de um método adequado de exercício. Na avaliação referente à prática de triatlon, os resultados apresentam diferenças entre o tempo de prática da modalidade e o nível de competição. Então, quanto mais tempo o atleta dedicar à prática e ao treinamento, maior vai ser o nível de competição dele. O triatlon é um esporte de alto rendimento, ou seja, independente do nível de competição do atleta, o volume e a intensidade do treino vai ser o mesmo para ambos os níveis, de acordo com o resultado deste estudo. Por exemplo, os atletas não se preparam ou dedicam mais horas e dias por semana de treino para uma competição internacional e menos para uma regional. No perfil motivacional, dentre todos os atletas participantes da pesquisa, as categorias mais importantes para a motivação foram a preocupação com a melhora da aptidão física, a emoção, a competição e a melhora da competência técnica. Não encontramos diferenças significativas entre as categorias de maior motivação. Referente às categorias de reconhecimento social e atividade grupal, foram as consideradas menos importantes para a prática do triatlon. Elas pertencem às metas extrínsecas, ambientais. Já os fatores que foram escolhidos como os mais influentes na motivação dos atletas participantes do estudo referem-se a metas intrínsecas, pessoais. Foram encontrados resultados bem próximos desse estudo na literatura. Uma pesquisa, ao avaliar a motivação de praticantes de jiu-jitsu, identificou que a aptidão física e a competência técnica são muito importantes, assim como o reconhecimento social é o menos importante. Outro estudo verificou que a competência técnica é o principal fator que faz com que 12 paraquedistas pratiquem essa modalidade. Uma amostra sobre os fatores motivacionais para a prática de esportes coletivos com mulheres de Santa Catarina teve resultados bem próximos deste estudo, tendo a aptidão física e a emoção como uma das mais importantes. Concluímos neste estudo que quanto mais tempo o atleta dedicar à prática e ao treinamento, maior vai ser o nível de competição dele. O triatlon exige que os treinos sejam volumosos e intensos, então, independente do nível de competição do atleta, o volume e a intensidade do treino será o mesmo. O tempo de experiência, de nível e de prática dos atletas não gera mudança nos fatores motivacionais, em virtude do triatlon ser de alto rendimento, o que faz com que esses atletas se mantenham sempre muito motivados. Grande parte dos atletas deste estudo praticam o triatlon porque lhes dá prazer, causa diversas emoções e sentimentos e colabora na melhora do condicionamento físico. Ser reconhecido, ter status e ganhar prêmios não é algo que os motiva a seguir praticando este esporte.
Por fim, acredita-se que conhecer os principais fatores que motivam os atletas é de suma importância para técnicos, treinadores e preparadores físicos, para que eles saibam montar treinos com foco nos objetivos e no perfil motivacional de cada atleta, os mantendo por mais tempo na modalidade e assim aumentando o número de atletas praticantes. Agradeço aos meus familiares, aos meus amigos e colegas, e aos professores Daniel Viste e Rodrigo Rodrigues por aceitarem fazer parte da banca, principalmente ao meu orientador Christian Roncada. Finaliza com esta frase: todas as conquistas começam com um simples ato de acreditar que elas são possíveis. Obrigada.